Nós queremos nesta manhã dar continuidade ao que estamos ministrando sobre conflitos da vida e continuamos a falar sobre verdades essenciais sobre pureza moral. Na semana passada nós começamos a ver como as nossas mentes podem se tornar impuras e vimos que há 5 palavras-chave na Bíblia relacionadas à pureza moral. A primeira delas é defraudar, a segunda é enganar, a terceira é lascívia, a quarta é concupiscência e a quinta, reprovação. À medida que compreendemos as verdades encontradas na Bíblia acerca dessas palavras, nós poderemos ver a maneira excepcional com que o diabo procura prejudicar as nossas mentes. A primeira já vista é a palavra defraudar. Nós vimos que essa palavra significa lesar, enganar, tirar aquilo que não tem o direito de tirar de alguém. Vimos que defraudar é despertar impulsos e desejos sexuais que não podem ser satisfeitos de maneira legítima. Nós lemos o texto de 1 Tessalonicenses, vamos lê-lo mais uma vez, ele é básico, 4, 3 a 8, porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o Espírito Santo. Já mencionamos também que na proporção em que um casal se defrauda mutuamente antes do casamento, isso irá aumentar a dificuldade de comunicação e de viver em paz bem depois de casados. Nós dissemos também que a tendência natural do moço e da moça durante o namoro é começarem a relação na área física. Mas o propósito de Deus é que um homem e uma mulher se unam no espírito antes de se casarem. Vimos isso em Amós 3, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Vimos isso em 2 Coríntios 6, 14, 17, 1, que fala da inviabilidade da união entre 2 pessoas que não têm a mesma maneira de pensar e não têm o Espírito do Senhor. Vimos também em Filipenses 1 e 2, que fala da importância de termos a mesma alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Nós dissemos que há 5 palavras-chave na Bíblia relacionadas à pureza moral. A primeira, defraudar, e a segunda, enganar. A primeira nós já vimos na semana passada e na anterior. E hoje vamos ver a segunda, que é enganar. Satanás enganou Eva com astúcia. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu vou ler novamente: o que receio e
quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura devoção a Cristo. Prestem bem atenção, porque essa vai ser a ênfase hoje, nesta manhã. Nós vamos ver tudo aquilo que Satanás procura nos desviar de uma sincera e pura devoção a Cristo. Larry Coy conta que numa tarde ele estava aconselhando 3 senhoras e elas falavam muito. Ele não podia fazer com que elas se calassem, se assentassem e pensassem. Elas só falavam com vírgulas e com pontos e vírgulas. Sabe o que significa isso? Quando a gente fala com vírgulas, significa que a gente não terminou a sentença, a oração, não é verdade? E quando a gente usa ponto e vírgula, significa que também não terminamos. Elas nunca punham, então, um ponto final naquilo que diziam. E elas iam... Era assim que elas falavam o tempo todo. Vocês já encontraram alguém semelhante assim alguma vez? Bom, elas falavam o tempo todo e sem parar, então finalmente ele foi para casa com a maior dor de cabeça possível. Ele não entrou em detalhes, eu não sei os detalhes que cercaram este encontro, nem o porquê deles. Mas ao chegar em sua casa, ele disse à sua esposa: deve haver algum princípio na vida delas que foi violado, pela maneira como elas se comportavam o tempo todo. Os problemas delas são tão complicados, ele disse, que elas não podem tratar de problemas básicos. Eu imagino que é como se você falasse para uma pessoa algo e ao invés dela tratar daquele assunto, ela escapulisse para aqui, para lá e começasse a falar para tentar explicar N coisas e não para chegar a entender o que realmente Deus quer. Quando nós falamos de problemas relacionados à questão de pensamentos impuros de um homem, vemos que o seu problema principal é o sexo. Quando nós falamos dos problemas relacionados à questão de pensamentos ou dos pensamentos de uma mulher, o problema fundamental não é o sexo. A maior parte dos problemas das mulheres que são envolvidas fisicamente de forma impura não acontece por causa de uma necessidade sexual. Elas foram envolvidas porque sentiram a necessidade de pertencer a alguém e queriam ser importantes para alguém. Eu vou repetir. A maior parte das pessoas que vieram a se envolver fisicamente com alguém de forma impura, ela não fez isso porque ela tivesse essa necessidade. Essa não é a necessidade dela. Ela não fez isso por desejos sexuais. Essas pessoas foram envolvidas porque sentiram a necessidade de pertencer a alguém e queriam ser importantes para alguém. Elas desejavam ser aceitas por aquela pessoa a quem acabaram por se entregar. Por isso, o problema físico, na realidade, era e é apenas um subproduto e não o problema real. Larry Coy diz que ele e sua esposa ficaram discutindo sobre essa questão relacionada a essas mulheres até bem tarde, e eles não chegaram a nenhuma conclusão.
chegaram a um acordo quanto ao que eles estavam discutindo e ele não entrou em detalhes. Então, enquanto ele estava deitado, com os olhos fechados, veio para ele esse versículo que nós lemos no início, que fala que Satanás enganou a Eva. Eu vou ler novamente: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós sabemos que Eva, por sua vez, depois de ter sido enganada por Satanás, ela tentou Adão. E quando ele estava meditando sobre isso, ele pulou da cama e apanhou o dicionário. Então ele disse: agora eu sei qual é o problema. A maneira como Satanás procura arruinar a mente de uma mulher é que ele engana a mulher por uma lógica falsa. Prestem bem atenção nisso, é muito sutil. Satanás procura enganar a mulher por uma lógica falsa, porque ele é um enganador. Ele olhou a palavra no dicionário e viu que enganar significa enganar por um raciocínio falso. Quando Satanás enganou a mulher, ele não disse: você tem que comer da árvore do bem e do mal. Não. Se ele dissesse isso, ela não comeria. Ela sabia muito bem que não podia comer. O que ele disse foi: olha, o castigo, a penalidade não será tão grande. Não é bem assim. Foi por isso que Satanás sugeriu a Eva que a desobediência não traria uma consequência tão séria. O texto de Gênesis diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Não vai acontecer nada. Não é bem assim. Não é assim que as coisas acontecem. A Bíblia diz: não é bem assim, não. Você não está entendendo. Bem, Larry Coy, eu estou dizendo agora, Larry Coy, não é o que eu diria, é o que ele disse, viu? Porque é coisa dele, eu vou transmitir o que ele disse, mas não assim embaixo não. Larry Coy imagina que Satanás, eu penso de outra maneira, Larry Coy imagina que Satanás seria tomado, ele mesmo, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e o teria comido. Eu não imagino assim, porque eu imagino que tudo se deu na mente. Porque é aí que nós somos tentados, e eu creio que o primeiro casal não foi diferente. Mas ele imagina assim: mas vale a pena falar, porque isso vai mexer com a nossa mente. Então ele imagina que Satanás seria tomado do fruto da árvore, teria comido e dito: está vendo, eu comi e não aconteceu nada. Depois ele teria dito isso para Eva e continuou a conversar com ela. Onde é que Larry quer chegar? Todo homem sabe que há uma maneira de conseguir dobrar a vontade de uma moça, de uma mulher. Então, o cara que quer enrolar, que quer enganar, ele usa uma conversa muito comprida, muito longa, e ele procura descobrir quais são as coisas que ela não gosta e também as coisas que ela gosta. Uma vez que ele descobre do que ela gosta e descobre do que ela não gosta, então ele se ajusta exatamente àquilo que ela não gosta e àquilo que ela gosta. E faz parecer a ela que ele é a pessoa ideal para ela, porque eles pensam exatamente iguais.
voltando a Eva, quando Eva creu, mesmo que nada de mal lhe aconteceria, ela tomou do fruto daquela árvore e o comeu. Gênesis 3,6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, que Satanás diz que ela teria se comesse, tomou do seu fruto e comeu. Aqui eu penso também um pouquinho diferente, mas vale a pena acompanhar o raciocínio dele, porque nos obriga a pensar. Possivelmente ela esperava que um raio viesse sobre ela, e nada aconteceu. Eu acho que o raio veio mesmo, não literalmente, mas muitas pessoas, quando pecam, quando fazem uma coisa errada, elas param assim com quem diz: e agora? Ah, não aconteceu nada. E às vezes não acontece mesmo, não acontece na hora, não acontece daí a 1 hora, nem no dia seguinte, e nem na semana seguinte. A Bíblia diz que o seu pecado vai nos apanhar, não sei quando. Agora, nós sabemos do texto que o pecado apanhou Adão e Eva na hora, mas vamos lá. Mas o raciocínio é esse. Nem sempre quando você faz o mal, você sofre as consequências imediatas. Eu creio que você também, porque temos a consciência, a mente de Cristo, temos ou não temos? Amém. Temos. Então, quando cometemos o mal, nós sentimos na hora. Agora, se a pessoa não é cristã, não tem o Espírito de Deus, ela é capaz de fazer as coisas erradas e ficar aparentemente bem. Ela sempre vai encontrar uma maneira de justificar o seu erro. Bom, vamos voltar para Eva e ao pensamento que ele procura desenvolver. Possivelmente ela esperava que um raio viesse sobre ela e nada aconteceu. Então as consequências não eram tão ruins quanto ela pensava. Deus estaria mentindo, porque ela não morreu instantaneamente. De fato, não morreu. Eu creio que isso pode ter acontecido assim em frações de segundo. Tomou, comeu e deu para o marido. Só posso imaginar isso. Depois que Satanás iludiu Eva, ela tentou Adão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então é isso que Satanás faz. Faz com que a mulher pense em verdades parciais. Porque você pode observar, se você examinar Gênesis 3, que tudo que Satanás disse tinha um ponto de verdade. Certamente vocês não morrerão. Ela não morreu. Mas ela ficou separada de Deus. E antes de chegar no final do capítulo, Deus sentencia até que o homem volte ao pó da terra, porque do pó foi tomado. E Deus impediu que o homem tivesse acesso à árvore da vida, que não estava proibida ao homem. Então, houve morte no aspecto espiritual e houve morte no aspecto físico, ainda que não acontecesse imediatamente. Então, Satanás faz com que a mulher pense em verdades parciais. Então, essas verdades parciais começam a ganhar espaço em sua mente, levando-a à imaginação.
ouve uma coisa e ela então começa a imaginar 1000 outras coisas. E quanto mais ela imagina, mais ela se convence de que está certa. E ela não consegue desvencilhar-se da lógica. Uma das maneiras mais comuns pelas quais o homem engana uma mulher é dizendo: se você realmente me ama, prove que me ama. Vai para a cama com ele. Se você realmente me ama, então se dê inteiramente. Você conhece muitos casos, eu já conheci um monte de gente que caiu nessa cilada. Não deixa de ser uma verdade. Se alguém ama de fato a outra, deve provar isso, mas não indo para a cama com ele. Não se submetendo aos seus instintos e desejos desenfreados. Ao olharmos a vida do ponto de vista de Deus, então a maneira de provar que amamos não é nos entregarmos a uma paixão descontrolada. Também é muito fácil para o homem ser enganado, mas esse não é o seu maior problema mental com relação à impureza. Nós dissemos, eu vou repetir, a mulher não é enganada por um desejo, ela é enganada e ludibriada na sua mente, através da lógica, e tendo em vista o seu desejo de ser aceita, de ser amada. É por isso que ela cai. O homem cai porque ele é quase que um animal. Eu não gosto de falar não, mas eu vejo o homem como um animal. É um animal. E ele quer e vai em cima da presa e quer ver a mulher muitas vezes como uma presa. E a mulher que for viva não vai deixar o cara fazer isso com ela, porque ele é capaz de fazer depois disso: olha, não quero mais, e você vai ficar na pior. Então, esse não é o maior problema da mulher na vida mental. E isso não acontece só com a mulher, mas acontece muito mais com a mulher, por causa do que acabei de falar. Mas vai contar a história de um caso em que ele esteve envolvido, no engano. Ele conta que uma ocasião, quando ele voltava do trabalho, ao chegar na sua casa, a sua filha, que era muito nova na ocasião, veio ao seu encontro correndo, enquanto ele estava saindo do carro, e lhe deu um abraço muito apertado. E ela foi logo dizendo: olha, papai, mamãe hoje está muito enjoada. E ele olhou para a menina e ele pensou, ele disse, ela parecia uma menina tão doce, tão inocente, e ela não tinha feito nada de mal para ele, mas deixa estar que tinha feito para a mãe, né? Por isso que a mãe estava tão enjoada assim. Então ele disse: está bem, minha filha, e lhe deu um abraço e acrescentou: pode deixar tudo por minha conta, vou resolver essa questão. Então ele entrou, beijou sua mulher, sentou-se na mesa para o jantar, e quando começou a conversar com ela, ele notou que ela não estava lá muito bem mesmo. Então, depois de alguns minutos, ele disse: você hoje está bem enjoado. Quem é que disse isso? Foi a menina. A menina inoculou essa ideia. Então, quando ele foi conversar com a sua mulher, ele já foi com essa predisposição. Ela está enjoada. Enjoada não é no sentido, enjoada de chata, né? De mau humor, né? Ele depois falou e se arrependeu, porque ele teve que conversar com ela durante 2 horas para resolver essa declaração que ele fez dela. E só depois de 2 horas ela lhe disse quais tinham sido os problemas que ela tinha vivido naquele dia. Então ele disse: por que você não me falou isso logo no início da conversa?
Então ela me disse: o problema é que você não deixou eu falar, não me deu oportunidade. O problema é que ele havia sido, ele disse, eu havia sido enganado, porque ao chegar em casa, ele disse: minha filha me disse que a sua mãe estava enjoada. Jericó então aceitou aquilo como uma verdade, e não foi isso que Satanás fez com ela, fez com que ela aceitasse a palavra dela como uma verdade. Então ele começou a tirar todas as conclusões baseado nesta verdade. Nessa verdade. Ele aprendeu a lição, e de outra vez que a sua filha fez uma declaração como esta, ele estava pronto para enfrentar a situação. Ele não queria mais ter uma longa discussão de 2 horas com a sua mulher. Então, de outra vez, quando ele chegou em casa, a sua filha lhe disse: a mamãe está muito infeliz hoje. Então ele perguntou para ela: o que foi que você fez? Entenderam? A mamãe estava muito enjoada na ocasião anterior porque ela tinha aprontado. E possivelmente deve ter disciplinado, ele não entra em detalhes. Ele já agora pegou a mutreta e ele, quando ela chegou com essa manhãzinha, ele já pegou: o que foi que você fez? Então ela disse: será que há alguma coisa errada em bater em alguém? Devia ter batido no irmão ou em algum vizinho, não sei. Então deu para entender que ela havia aprontado para a mãe, por isso a rotulou de muito infeliz. Outra maneira da esposa ser facilmente enganada é quando o marido diz: querido, eu chego em casa às 18 horas e ele não aparece. Então, cada minuto depois das 18 horas, ela ficará pensando: por que será que ele não chegou? Ela então fica pensando: se ele realmente me amasse, faria tudo para chegar aqui na hora. Não é assim que a gente pensa? Não é só a mulher, não. A gente também pensa: puxa, por que fulano não veio? O que será que aconteceu? O namorado, a namorada, ele... Bom, deixa, você vai entender. Então ela continuou pensando: ele poderia ter me chamado pelo telefone, ou com certeza ele está conversando com alguém. E aí ela pensa que alguém a quem ele dá mais importância do que a ela. Ela não sabe que ele está vendo uma situação onde não há sinal do celular e ele não tem como ligar para ela avisando o que está acontecendo. Ou então ele está vendo uma outra situação semelhante e ele não tem condições de avisar. E quando ele chega em casa e explica o problema para ela, ela está tão perturbada porque ele não chegou em casa na hora. E ainda que ela compreenda que ele tinha uma razão justificável, ainda que ela entenda aqui na mente o que ele vai falar, por ter ficado tão perturbada emocionalmente, ela não consegue acalmar-se. Ela está perturbada, ela está agitada, ela está muitas vezes irritada, porque ela pensou 1000 coisas e ela se preparou para o pior. Então ele disse: você tem que esperar até que ela se acalme para então você poder conversar com ela. Por quê? Porque ela ficou perturbada com as suas imaginações. Quem é que sopra essas coisas na mente da gente? Eu não sei como, mas o inimigo tem acesso à mente de todos nós.
e pode soltar o que ele quer. Por isso que nós temos um texto da Bíblia que diz assim, Filipenses 4:9, se não me engano. Filipenses 4:9 diz, não, é 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas se não é assim, isso vem de onde? Vem do maligno. Outra maneira pela qual a mulher se engana é quando ela começa a pensar que o marido não a ama. Então o marido chega à sua casa e esquece de lhe dar um beijo. E ele permanece calado. E ele não fala com ela. E quando ele assenta na mesa, ele chega à mesa, ele diz, me passa a carne. E a única coisa que ele fala, e ele não pediu mais nada. Depois de jantar, ele vai para a sala e fica lá sentado, às vezes meditando ou lendo alguma coisa, mas ele fica lá quieto. E não conversa com ela. Afinal, depois de todas essas coisas, ela se convence de que ele não a ama. E num determinado dia e momento, quando ela está realmente perturbada, ela então lhe diz, você não me ama como antes. Ela diz isso quando ele está novamente à mesa, colocando a comida está no garfo, ele vai levar a boca. Ela diz isso para ele. Então ele diz para ela, aqui estou eu, trabalhando em 2 empregos para lhe sustentar, e aos nossos 10 filhos, e você ainda me diz que eu não a amo? Meus falados, eu estou vivendo 1000 problemas e você me diz que eu não te amo? Então é muito fácil para Satanás enganar a mulher. O que queremos dizer é que isso não é evidência de que um homem não ame a sua mulher. Mas o inimigo vai procurar trabalhar isso aí para que ela pense. E então começa uma discussão que pode não terminar bem. Assim, cada vez que a mulher ouve uma verdade parcial e ela chega a uma conclusão errada, porque foi soprada pelo inimigo, ela pode estar certa de que está sofrendo um ataque direto de Satanás. Esse crivo aqui de Filipenses 4:8 é excelente. Eu vou ler novamente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o texto que você vai ter paz. Assim, cada vez então que a mulher ouve uma verdade parcial, ela chega a uma conclusão inverídica, mas que para ela é verdade, ela pode estar certa que está sofrendo um ataque direto do diabo. Ela começa a pensar que os motivos pelos quais alguém age de modo diferente para com ela são negativos. Ela então começa a imaginar e especular a razão pela qual isso está acontecendo. Ela não conhece os fatos e por isso ela começa a tirar conclusões falsas. Ou então ela começa a ouvir os problemas de outras pessoas. E quanto mais ela ouve, mais
mais certeza ela tem de que esse é o seu problema, que esse é o problema do seu marido, que esse é o problema do seu filho, esse é o problema das... E aí ela vai. Então suas emoções acabam controlando totalmente o seu raciocínio. Como vamos corrigir o problema? A mulher precisa entender que quando ela começa a imaginar certas coisas, que isso, repito, é um ataque direto de Satanás. O problema todo de ciúmes, de engano e discussões, tudo isso tem a ver com o ataque direto de Satanás. Eu tenho dito isso muitas vezes para Ana Beatriz: olha, esteja atenta, porque o inimigo vive armando e armando. E agora eu me sinto muito à vontade, porque quem está dizendo isso aqui não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é Larry Corey. E é um homem experiente em Deus, com Deus e na palavra de Deus. Isso pode ser exemplificado em Romanos, que fala daqueles que suprimem a verdade pela mentira. E esse texto fala dos ímpios, que torcem a verdade pela injustiça. Mas quem é que faz isso na nossa mente? É o inimigo. Ao ser enganado, eu troco a verdade pela injustiça, porque eu julgo segundo a minha imaginação, não segundo fatos. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim, conta uma fofoca. Aí a gente pergunta: você viu? Não, eu ouvi dizer. Então, para por aí. Se você não viu, para por aí. As pessoas então, por causa disso, quando dão espaço para Satanás pegar uma verdade e transformar ela numa injustiça ou numa inverdade, então elas vão se tornar ingratas e ressentidas contra alguém. Romanos 1:21b diz assim: não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Ao nos deixarmos enganar por Satanás, nós nos tornamos ingratos e ressentidos, magoados, cheios de coisas. No verso seguinte a esses de que nós acabamos de citar, nós temos uma longa lista de pecados que resultam deste engano. Assim, quando o ciúme encontra lugar em mim, ele me leva a enxergar defeitos. Agora estamos falando do ciúme. Quando o ciúme encontra lugar em mim, ele me leva a enxergar defeitos nas pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, e especialmente quando eu vejo que eles estão chegando aos mesmos resultados que eu. Em outras palavras, quando o ciúme encontra lugar em mim, quando eu sou levado a enxergar defeitos nas pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, e elas fazem, eu nem diria que fazem a mesma coisa que eu faço com os mesmos resultados, eu diria que pode ser que seja até melhor do que eu. Então, normalmente eu fico ansioso, porque eu quero ser único, eu quero ser o melhor. E aí tem a questão da competitividade. O sistema do mundo trabalha só para competição.
Isso não tem amparo na Bíblia e não tem apoio bíblico, isso não existe. Nós não somos nada se não tivermos recebido de Deus. Se Deus deu, amém. É Ele que deu, não tem de que me gloriar a não ser em Deus. Satanás nos engana e faz com que nós nos concentremos nas coisas erradas que essas pessoas fazem de errado. E não nos concentremos nas coisas boas que elas fazem. Nós estamos sempre tentando procurar achar erro nos outros. Eu vou repetir aqui. Você já viu pessoas que estão sempre encontrando erros nos outros? Cuidado. Você caiu na cilada. Você está ressentido. Ressentido contra Deus. Por que Deus fez isso com fulano e não fez comigo? Como nós vamos ver agora. A questão do ciúme está no fato de ficarmos amargurados porque Deus está usando também outra pessoa além de mim. Já falei sobre isso. Muitos crentes estão perdendo a sua alegria no Senhor porque ao verem que Deus está usando muito uma pessoa, eles vão encontrar nela algum defeito para diminuir aos olhos dos outros. São aqueles que, quando vem alguém se sobressaindo, tem que encontrar um jeito de dar uma rasteira nele, para ele cair, para ele continuar em pé. Porque senão ele não vai ser quem ele é. Com esse cara aqui do lado, não vai dar. Ou eu ou ele. Então começam a derrubar as pessoas, ou derrubar a pessoa, com palavras, com críticas. Olha, mas você viu? Mas você observou isso? Olha, bom, você sabe como é que isso é feito, né? E o Senhor diz que há uma versão, eu creio que o sentido, embora a versão da NVI não tenha essa conotação, mas eu li várias versões. E há versões que diz, o Senhor diz que há 6 coisas que Ele abomina e há 7 que Ele odeia, e a 7ª é uma abominação para Ele. Está a entender que a 7ª é pior do que todas as outras. Mas a versão que nós temos aqui fala que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. E o texto diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. A primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinta, pés que se apressam para fazer o mal. Sexta, a testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Quem é a peça-chave para isso? Quem é? É Satanás. Ele chega aqui, ó. Aí você vai contra o cara, e o cara safado, sem vergonha, está lá em cima rindo da gente, porque a gente caiu na conversa dele e estamos nos arrebentando. Enquanto ele está numa boa. Mas as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta, ou a 7ª Ele detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esse é o papel do diabo, e é isso que ele faz o tempo todo. É muito fácil para nós falarmos a verdade, mas nós costumamos fazer isso de modo a pôr em dúvida a honestidade e a sinceridade da outra pessoa. Olha, é verdade, mas será que... Mas
Eu não sei não, viu? Você está entendendo? Ele não admite. Ele admite que a pessoa falou a verdade, ou que aquilo acerca da pessoa é verdade, mas ele coloca alguma coisa assim para denegrir a pessoa. Então o Senhor nos leva a destruir a pessoa que faz as mesmas coisas que eu poderia fazer. A inveja, a gente muitas vezes mistura inveja com ciúme, mas inveja é um outro tipo de pecado e também vem como parte do engano. A inveja faz com que eu critique a pessoa que está fazendo uma coisa que eu não sei fazer. Por causa da inveja, a pessoa fica muito amargurada contra Deus, dizendo: por que eu não tenho aquela capacidade? Eu confesso aos irmãos, eu nunca, pelo menos conscientemente, eu tive inveja de outros pastores. Mas eu ficava muito deprimido quando eu ia em determinadas reuniões de pastores e que lá eles contavam 1000 coisas que estavam acontecendo com eles. Eu falei: como é que isso não acontece comigo? Olha, eu entrei em depressão, ninguém sabe disso, né? Mas fiquei deprimido muitas vezes. Não foi só por isso. Uma depressão não entra em nós através de um fato. Foi na época que eu perdi meu pai, depois perdi minha mãe. Eu contei para vocês que vi, uma das coisas mais tristes para mim foi ver cada um dos filhos indo lá na casa da minha mãe, tirando uma coisa, e de repente aquele lugar que era a casa onde eu fui, onde eu vivi a vida inteira, não porque tenha sido aquele lugar, mas era um referencial para mim, de repente desmoronou por inteiro. E aí sucederam essas coisas, muitas outras coisas, até que de repente, eu não sei como, mas eu clamei muito ao Senhor. Deus me libertou disso, me libertou da depressão, me libertou também desses conceitos. Eu vou num lugar, se a pessoa está primeiro, existem ministérios e ministérios, cada um tem o seu ministério. Eu nunca vou ter um ministério que o outro tem, e o outro nunca vai ter o meu ministério. O que eu faço, o outro não faz. E o que o outro faz, eu não consigo fazer. E uma das coisas que eu mais me alegro é, hoje, mais do que nunca, é encontrar alguém que faça alguma coisa melhor do que eu. Eu entrego bonitinho para você, sem nenhum constrangimento. Agora, gosto que seja feito direitinho. Gosto que você seja responsável, zeloso, mas não tem nenhum problema. Gente, a Bíblia diz que não há nada que eu e você temos que não tenhamos recebido de Deus. E se recebemos, por que vamos nos gloriar? Se temos que nos gloriar, eu repito, vamos nos gloriar em Deus. Então, por causa da inveja, a inveja faz com que eu critique a pessoa que está fazendo uma coisa que eu não sei fazer. Tem muita gente que diz: pastor, por que você não faz isso? Eu não sei fazer e nem gosto de fazer. Não vou violentar a minha natureza, não adianta. Se você faz, continue fazendo, glória a Deus. Eu não vou fazer. Cada um é cada um. Por causa da inveja, a pessoa fica amargurada contra Deus, dizendo que eu não tenho essa capacidade. Então, porque a pessoa não está alcançando pessoas da mesma maneira que eu estou, ou porque a igreja não está fazendo diferente do que estamos fazendo aqui e alcançando melhores resultados, eu procuro então arruinar a reputação daquela pessoa, porque ela está fazendo e sabe fazer coisas que eu não sei fazer. Tem sentido? Não tem. Mas é isso que acontece. E quando fazemos isso, o testemunho de Jesus Cristo é destruído por inteiro. Uma das maneiras principais pelas
através da qual Satanás tem enganado os cristãos hoje, ele faz com que os irmãos estejam mais preocupados com as questões entre eles do que com o número de pessoas que estão indo para o inferno. Enquanto as pessoas estão cheias de picuinhas, de sensibilidade, fulano não passou por mim, nem falou comigo, eu não vou mais à igreja. Enquanto isso, está todo mundo indo para o inferno. Todo mundo não. Muita gente está indo para o inferno. E quando a gente fica tratando de questões que não vão levar a lugar nenhum, ele continua mantendo você ocupado, mantendo você distraído, e você perde o foco do que é essencial, do que é mais importante. Muitas pessoas ficam olhando umas às outras. Nós temos um padrão, e o padrão é Cristo. E nenhum de nós alcançou esse padrão ainda. E até lá, nós temos que conviver uns com os outros, até que sejamos perfeitos num dia perfeito. Mas até então não somos, não. Portanto, quando nos sentirmos enganados, quando percebemos que estamos atingindo uns aos outros, ou então estamos fazendo comentários, ou cheios de inveja ou ciúmes, é importante que reconheçamos que estes são ataques diretos de Satanás. Pare na hora e diga: isso é Satã. Isso não é verdadeiro, isso não é puro, isso não é justo, isso não é bom, isso não edifica, isso não é louvável. E não importa o quanto eu esteja certo, se o que eu faço semeia discórdia entre os irmãos, não é a maneira de Deus tratar do problema. Danicó disse ser essa uma das coisas mais profundas que ele entendeu para ajudar a sua mulher. Porque muitas vezes ela começava a imaginar, procurando descobrir o que era o problema, e ela não conhecia os fatos. E ela gastava muito tempo e energia com isso. Mas ela descobriu que Satanás estava procurando embrulhar toda a sua vida mental e procurando tirar a alegria do seu coração, a alegria do Senhor. Agora ela repreende Satanás e se volta para o Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. Começa a louvar e ver se o inimigo vai colocar minhoca na sua cabeça. Lembre-se de que há 5 ocasiões em que Deus quer que nós voltemos para a nossa mente para Ele no tempo que nos sobra. Vocês lembram disso? E normalmente é sempre quando nós estamos sem fazer uma coisa. Então Deus quer que nós ocupemos a nossa mente com Ele quando nós não temos que fazer aquilo que é imprescindível, essencial. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que... N coisas eu tenho que fazer. Inclusive ir à igreja. Isso para não falar no tempo com Deus, que já está incluso aqui. Satanás sempre nos engana quando as nossas mentes estão vazias. Mente vazia, mente oca é oficina de Satanás. Nós veremos isso depois. Vamos ver como podemos voltar nossas mentes para o Senhor, como podemos fazer as Escrituras uma parte natural de nossas vidas. Então nós dissemos que há 5 palavras na Bíblia relacionadas à pureza moral. A primeira é defraudar, a segunda é enganar, e a terceira é lascívia. Mas só vamos ver isso se Deus permitir no próximo domingo. Agora curva a sua cabeça e fale com Deus. Agradeça a Ele pelo que você ouviu nessa manhã. Eu digo isso com muita tranquilidade, não tem nenhuma dúvida de que isso é dele. E mais à vontade ainda, porque não fui eu que preparei essa mensagem, ela foi primeiro
pregada por Larry Cohen, e eu sou copista dele, e estou repetindo que nem papagaio as mensagens dele, mas as mensagens dele não são ditas como papagaio, elas entram no meu coração. E eu não estou falando da boca para fora, estou falando daquilo que eu creio e que eu entendo deve ser feito. Então fale com Deus e agradeça a Deus por essas verdades. Peça a Ele que elas entrem em sua vida, fixem aí, sejam fixadas aí, e que ninguém as tire, e que Deus lhe dê graça e discernimento para você perceber que é artimanha dele, é laço dele, engano dele quando acontecer. Acontece com o homem e com a mulher, e acontece muito mais com a mulher, como nós acabamos de ver.